é bom sabermos as expectativas dos empreendedores, mas quando a gente está em roadshow, muita coisa muda, seja para melhor, seja para pior. E é aí que a gente de fato vê qual é o limite do empreendedor, até onde ele vai. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Nesse episódio, vamos discutir 2 conceitos que muitas vezes são utilizados como sinônimos, mas possuem definições bem diferentes, que são valor e preço de uma empresa. Para nos guiar nessa jornada, eu trouxe o Head de M&A aqui da Ace Advisors, Otávio Pimentel, e também o meu amigo Lucas Abreu, que é produtor do Abreu Podcast e também da newsletter Sunday Drops. E a gente juntos vai mergulhar nos mecanismos que impactam no valor e no preço das startups. Se você é empreendedor, eu tenho certeza que você vai tirar muitas lições desse episódio. Bora lá! Estou aqui com 2 figuras que estão mergulhadas nesse tema, que é o meu amigo Lucas Abreu, primeiro nosso convidado aqui de fora. O Lucas, ele trabalha com conteúdo, né? Ele tem aí o podcast que ele está lançando, né? O Abreu Podcast, tem produzido coisas muito legais, com muitos insights, mas a gente vai depois colocar o link aí para todo o conteúdo que ele produz. Mas antes, seja muito bem-vindo aí, Lucas. Fala, Pedro. Um prazer estar aqui nesse podcast tão importante no ecossistema local para falar de alguns temas importantes para os empreendedores. Boa, seja muito bem-vindo. E também estou aqui com o meu sócio e amigo Otávio Pimentel, direto de Fortaleza, né? Hoje não está ventando porque os seus cabelos estão parados, porque às vezes o ventinho, a brisa de Fortaleza, né? A gente sente aqui no podcast. Tudo bem, Otávio? Seja bem-vindo. O Otávio lidera a área aqui de M&A, a nossa Ace Advisors aqui na Ace. Fala, Pedro, tudo bom? Um prazer estar aqui de novo. Cara, acho que já passei dos 10, então vamos em frente que hoje o papo vai ser bem legal aí. Hoje é um papo muito interessante e é um papo que muitas discussões já gerou, muitas brigas, muitos acertos, muita gente ganhou muito dinheiro e muita gente não entende porque não ganha dinheiro, porque não consegue levar o seu negócio para um outro patamar, captando, enfim. E que é a diferença, a famosa diferença entre valor e preço. E no mundo aqui especialmente de tech, né, quando a gente fala de M&A, quando a gente fala de VC, a gente fala, pô, essa aqui, né, tudo começou, né, Lucas, lá atrás a gente falava, isso são os unicórnios, né, os unicórnios. E aí viraram essas figuras míticas e a definição do unicórnio é uma startup que vale, né, mais do que $1 bilhão. E tem muitas coisas no meio disso, né? Não é, a gente agora vai entrar um pouco nas definições, mas eu vou começar com você, vou pegar o complemento aqui do Otávio, para a gente abrir a nossa discussão. O que determina, né? Qual que é a diferença entre esses 2 fatores quando a gente está falando de valuation e de preço? O que é isso na prática, né? Por que a gente fala que existe uma diferença fundamental entre esses 2 conceitos? São 2 conceitos que eu acho que eles se enquadram em muitos aspectos da vida, né? E vão muito além só de avaliação de valor de startups, de empresas de tecnologia. E eu gosto muito da frase do Warren Buffett, que ele fala: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, vou dar um exemplo básico. Eu quebrei o pé recentemente e eu tô com uma muleta. E qual o preço dessa muleta? R$50, mas qual o valor que eu tô tirando? Cara, um valor que é muito maior porque é um acessório que eu preciso. Então, tem uma diferença muito clara entre o quanto você paga e qual valor você recebe. E quando a gente está falando de empresas de tecnologia, esse é o que é um aspecto muito único, porque
raramente você, quando você está investindo numa empresa e o valor dela é X, é realmente o que ela vale. É um potencial do que ela pode valer. Então, eu acho esse o primeiro aspecto, né? Acho que a gente sempre tem que lembrar dessa frase de Warren Buffett: Price is what you pay, value is what you get. Porque são duas variáveis que são completamente diferentes entre si. E se a gente. Vou passar aqui para o Otávio, mas eu queria explorar um pouco, né, na prática, aqui, quando a gente vai falar de startups, olha só, os múltiplos estão subindo, os múltiplos estão baixando, né? Explica um pouco, Otávio, peraí, o valuation não é, quando a gente fala de uma coisa tão específica, né, quanto um negócio que gera caixa, que tem método, fluxo de caixa descontado e tudo mais, não é óbvio o preço, né, o valor e o preço não são a mesma coisa. Como é que a gente extrapola isso que o Lucas falou para o mundo do valuation de uma startup? Boa, Nel. Ótima pergunta. Quando a gente olhou lá para 2020, 2021, a gente viu um boom muito grande ali nos valuations, né? A gente viu ali startups captando valuations muito maiores do que realmente elas valiam e etc. Um pouco do que o Lucas comentou aí sobre a diferença entre preço e valor. Mas recentemente a gente veio vendo uma compressão desses valuations, né? Principalmente quando a gente fala em múltiplos para VC, para M&A e etc. E eu queria trazer uma comparação legal aqui, que aí os nossos ouvintes vão entender um pouco mais da parte técnica. Mas trazendo em cases práticos, é o seguinte: vamos supor que você tem uma empresa no Brasil e tem uma outra empresa completamente igual, a cópia dela nos Estados Unidos. Os valuations dessas startups, elas são diferentes. Porque principalmente quando você faz ali a metodologia mais prática de fluxo de caixa descontado e etc., e você traz a valor presente, não são só as particularidades da empresa, mas sim do mercado que ela está também. Então você tem fatores externos, macroeconômicos e etc., que vão impactar diretamente o valor dessas empresas. Então, assim, é muito diferente quando você fala em valuation e preço, exatamente por conta disso. Quando a gente traz um pouco mais para o âmbito do M&A, valor é o valor. Quando a gente extrai ali de uma planilha, quando a gente entende que o negócio vale, vai envolver fatores externos, macroeconômicos, emocionais do lado de quem está vendendo também, por exemplo, mas preço no fim do dia é o que estão pagando por aquele negócio. Né? Então, se quando eu coloco na planilha e trago o valor presente e o meu negócio vale 100 milhões, mas eu vou para o mercado e todo mundo avalia por 50, 60, meu valor é de 100, mas o meu preço ali é de 50, 60. E o contrário também acontece, que foi um pouco do exemplo do Lucas. Né? Às vezes o valor ele vai ser maior que o preço também, principalmente quando você olha aí para o âmbito mais do venture capital, e isso pode acontecer, tanto para o outro lado como para o outro. E a gente experimenta muito essas flutuações no mercado, a gente recebe isso direto. Lucas, você, na sua vida aí de VC, você já discutiu muitas vezes essa questão com empreendedores, com outros VCs e tudo mais, né? Comenta um pouquinho dos bastidores, de como são essas discussões, quer dizer, o cara, porque especialmente, né, que você abriu falando, né, que cada vez é mais, tá mais para o intangível do que para o tangível as discussões, né, especialmente no início, né, quando existem menos dados para a gente conseguir colocar no Excel. Como é que são essas discussões? O que acontece, né? O que é alegado? O que puxa para cima? O que puxa para baixo quando a gente está fazendo uma negociação dessas? Ótimo ponto, Pedro. Cara, no fim do dia, qualquer empresa, se a gente fosse ter um método científico de avaliar o valor que ela tem, não deixa de ser um fluxo de caixa descontado. Então a gente pega a projeção de fluxos de caixa futuros e a gente traz o valor presente. Então essa é a forma como você avalia qualquer empresa. Mas quando a gente está falando de um mercado de startups, a gente está falando de empresas que estão na sua infância, e muitas vezes nem são empresas, são projetos, na real. Então a gente está falando de um projeto que está nos primeiros dias e que basicamente é pouco resguardado em termos de números. O que esse número mostra em relação ao valor da empresa. Então é praticamente impossível a gente metrificar a empresa base por um múltiplo de receita ou qualquer outra coisa do tipo, porque muitas vezes essa empresa mal tem receita. Então, dito isso, como são essas discussões? A discussão, ela beira muito uma ciência e arte, mas ela vai muito mais para uma arte. E ela é muito ditada também pela lei da oferta e da demanda. Então, basicamente, as principais formas que eu vejo, e eu acho que a forma mais sublime que esse mercado encontrou,
é uma forma baseada em diluição e o quanto a empresa precisa para chegar na próxima etapa. Então, basicamente, para que você precisa de um capital de risco? Você precisa de capital de risco porque você precisa, provavelmente, queimar caixa ao longo do tempo para você chegar na próxima etapa. Então, você precisa investir e, teoricamente, você vai ter um retorno incremental sobre esse investimento ao longo do tempo que vai ser transmitido através de uma exponencialidade maior de receita ou qualquer outra coisa do gênero. E aí, a forma que mais eu via nos bastidores, eu vejo hoje, é basicamente uma conta de que eu preciso de um valor X para chegar na minha próxima etapa, que vai ser escolhida por um empreendedor. Baseado nisso, eu estou buscando a diluição minoritária, geralmente entre 10% e 20%. E a partir disso, os valuations passam a ser setados e você começa a encontrar algum tipo de equilíbrio de oferta e demanda. Porque esse é o valor inicial, mas você vai ao mercado, talvez você vai ter 2 investidores interessados, talvez você vai ter 3, talvez você vai ter uma concorrência. O que acontece quando você tem um maior supply de ofertas? Você tem a capacidade de aumentar esse preço. Mas essa discussão dos bastidores, eu sinto que ela é muito a partir da ideia da diluição, com um fact-check externo, que aí é algo também que não é científico, de entender qual a mediana do preço que está sendo aplicado no mercado. E isso daí é muito mais uma conversa de corredor, uma conversa de WhatsApp e um sentimento do que qualquer outra coisa. Então, eu vou dar um exemplo. É o mood, né, Lucas? Qual que é o mood atual? Qual o mood que está rolando? Pô, eu estou vendo deals na maior parte na faixa de 7 milhões de dólares de pre-money. Você tem esse sentimento? Em 2021, talvez era de 15 milhões de dólares. Cara, você entende se esse empreendedor está nessa mediana, não está nessa mediana, se tem um premium, você vai ter que pensar por que está se pagando um premium, e a gente pode entrar um pouco sobre o que traz um premium também. Então, assim, você falou basicamente numa conta de chegada, né, para viabilizar o crescimento da empresa, né, ou seja, tentar chegar numa equação que economicamente não se inviabilize futuramente esse deal, né, ou seja, se você avaliar a empresa em 2 bilhões, agora a empresa não tem receita, não tem nada, a probabilidade dela chegar a, de fato, valer isso é muito baixa, então se chega num equilíbrio para chegar num valor que faça sentido. Agora, Otávio, o pessoal às vezes não entende, né? Você fala, pô, olha esses valuations aí, cara, essas startups, porra, essa aí fatura, sei lá, fatura 10 milhões aí por ano e, pô, tá valendo 80 pau, né? Pô, eu tenho uma padaria que fatura mais ou menos isso, e ela não vale nenhuma vez o faturamento dela. Qual que é a diferença dessas? Para a gente falar de maneira bem objetiva, por que startups valem mais na prática? Depois eu quero chegar na questão, vou voltar para a questão psicológica aqui, mas tecnicamente, para quem está nos ouvindo, por que vale mais? Porque eu vejo muita gente se sentindo injustiçada, porque os caras só querem esse... Mas tem uma razão por trás disso, né? Econômica. Tem vários fatores, tá? Que levam ali startups a terem uma precificação maior do que empresas que eu gosto de chamar aqui economia real, por exemplo, né? Então, quando você olha ali para uma startup, você está olhando para uma empresa que, querendo ou não, está em um mercado de alto crescimento, né? Que vem muitas vezes dobrando o faturamento ano a ano, com margens melhores, com CAPEX menor do que negócios mais tradicionais, com negócios que rodam por si só em um modelo de receita recorrente. Então você tem vários aspectos aqui que levam, por exemplo, trazendo um pouquinho aqui do fluxo de caixa descontado, né? Há uma previsibilidade de geração de caixa, diferentemente de outros negócios mais tradicionais, economia real, que não vão ter tanto essa previsibilidade. Então, até mesmo em um aspecto mais subjetivo, né, quando você olha para todas essas variáveis de recorrência, de geração de caixa, de diversificação da receita, de, às vezes, até mesmo clientes mais diversificados entre eles, diversos setores, você consegue ter uma noção de precificação um pouco mais alta. Quando você joga isso para a planilha, pegando o teu exemplo aí, né, Pedro, de uma padaria, por exemplo, que está num público ali B2C, que não tem uma receita recorrente, que tem um custo muito grande, por exemplo, de insumos, de matéria-prima, para se ganhar uma margem a partir do produto final, quando você coloca isso na planilha, às vezes até a própria margem desse negócio vai ser menor, a geração de caixa vai ser menor. Quando você faz um fluxo de caixa descontado, capturando o crescimento dos próximos 5, 10 anos e a rentabilidade de cada um desses negócios, você vai ver que para empresas ali de tecnologia, há casos que sim, há casos que não,
o valuation dessas empresas são maiores por conta de toda a possibilidade de crescimento e por conta dessas variáveis aí que eu trouxe um pouco. E acho que tem um ponto aqui também que, reforçando, né, ele é bem importante, é essa previsibilidade. Previsibilidade, receita recorrente, geração de caixa previsível, traz uma segurança maior do quanto que você vai estar recebendo aí de fluxo nos próximos anos. E isso termina trazendo uma precificação melhor para esse tipo de empresa que a gente chama aqui de startups. E somando ao que o Otávio comentou, acho que tem uma questão muito grande sobre o crescimento, né? Acho que startups, no fim do dia, elas têm a capacidade de ter taxas de crescimento que são muito superiores a empresas de economia real. Por que isso acontece? Porque startups, qualquer empresa de tecnologia, ela tem uma característica muito única, que ela tem um custo marginal zero. Então, o custo de replicar um software praticamente é zero, e isso permite com que ela seja muito mais escalável. Então, a possibilidade de um fluxo de caixa futuro ser muito maior é muito maior numa empresa de tecnologia do que, por exemplo, numa padaria. Então, essa questão da taxa de crescimento é muito relevante para que você tenha uma possibilidade de valuation maior. Até para o próprio crescimento de negócios mais tradicionais, vamos pegar o exemplo aqui da padaria. Ele só cresce se ele expande as operações, tem um CAPEX muito grande envolvido. E mesmo com o próprio CAPEX, vamos supor que você dobrou o número de padarias que você tem. Você tem que ter um capital de giro muito grande ali também para comprar a tua matéria-prima e conseguir ter o teu produto final para aumentar o teu top line e, consequentemente, o teu bottom line. Então, tudo isso termina criando uma complexidade maior na escala. Né? No fim do dia aqui, estamos falando de escala e previsibilidade de geração de receita e de caixa. E acho que se a gente for pensar no final do dia, né, a gente tem o elemento crescimento. O crescimento é muito ditado pelo produto, né, o que a gente vende, e o tamanho do mercado que a gente está entrando, né? Então, por exemplo, uma padaria tem uma limitação geográfica, etc. Sei lá, eu boto um iFood em cima, ela começa a fazer delivery para uma área muito maior. Mas ainda assim, né, qual a margem? E no final do dia, eu sempre gosto de pensar, poxa, a margem bruta do negócio é um grande determinante, né, do final, né, da geração de caixa. E se a gente for olhar, as startups, elas geralmente têm margem bruta muito acima da média. Mas não é a única forma, né? Então, por exemplo, a LVMH, né, de marca de luxo, ela consegue esse delta de margem com a marca, né? Ela consegue cobrar um premium pela marca e com isso ela gera se você olhar, ela gera um efeito muito parecido que o software. Se eu sou a Companhia Brasileira de Mineração e eu tenho monopólio ali em uma região do nióbio, eu também consigo ter uma margem bruta muito alta e ter isso aí, ou seja, existem vários tipos, né? E hoje, como disse o Lucas, o software gera esse impacto, né? O software e a replicabilidade do software gera. Com AI e tudo mais, eu não sei o quanto o software continua tendo esse edge, né? E se a gente não vai ter que cada vez mais compor essa margem com outros elementos do negócio para se manter competitivo no futuro. Mas é muito interessante porque muita gente não entende os princípios por trás do porquê as empresas... né? E quando a gente olha essas big techs, a gente fala, poxa, o proxy de geração de caixa, esses caras são montados em pilhas de dinheiro, né? Tu olha todos esses caras, a Apple, Google, Facebook, são montados em pilhas de dinheiro. A Apple, casualmente, ela tem o componente software e ela tem o componente de marca junto, né? Ela consegue cobrar um premium e, ao mesmo tempo, ela também tem software que dá escala. Agora, se eu sou um empreendedor lá e eu tô ouvindo a gente aqui, legal, já vou entrar no segundo capítulo que é preço, tá? Mas vamos focar em valor ainda, Lucas. Eu tô ouvindo aqui os caras, tô tocando isso aqui. O que a gente está dizendo, em outras palavras, é que você consegue mexer em algumas alavancas do teu negócio para valer mais, né? O que a gente está falando, independente da maneira como você se vende. Então, a gente falou rapidamente mercado e tal, mas quais seriam as alavancas que, se eu sou um empreendedor e eu estou te ouvindo aqui, Lucas, eu falo, vou reunir os sócios e a gente vai agora fazer uma sessão para tomar decisões sobre o nosso futuro. Quais são os elementos mais importantes? Legal, tem uma frase que eu gosto muito do Morgan Housel, que é um partner da Collaborative Fund, que ele fala o seguinte: todo valuation é o resultado dos números de hoje multiplicado pela história do amanhã. Como a gente está falando das startups,
Cara, os números de hoje dificilmente são números que são sólidos, suficiente para resguardar um valuation. Então, a maior parte do peso está na história do amanhã. O que é diferente, sei lá, de uma empresa de cigarro, de tabaco, porque os números de hoje são muito mais fortes do que a história de amanhã, porque essa empresa tende a ter taxas de crescimento pequenas, né? Pelo menos assim E esperamos. mercado em declínio, né? É um E mercado mercado em que está declínio. reduzindo, né? Então, tudo isso vai nesse aspecto muito subjetivo, que é qual é essa história. Porque no fim do dia, essa história gera a percepção de que o futuro pode ter uma conquista de valor muito grande. E aí, como a gente pode pensar nessa história? Acho que primeiro tem como é que você enxerga a estratégia da sua empresa no longo prazo. Qual é a visão da sua empresa? Por que vocês são as pessoas certas para capturar esse e para gerar esse valor e criar esse valor? Quais são as métricas de produto que vocês têm hoje que de alguma forma tornam sólido essa sua visão de que você tem algo diferenciado em relação à competição? Por que vocês têm a estratégia certa de go-to-market? E tudo isso ficar sediado e colocado dentro de um pitch, dentro de um bom storytelling. Porque tudo é sobre a história. E eu sei que muita gente está escutando e está falando, pô, mas isso aqui é extremamente subjetivo. Sim, é subjetivo. É subjetivo como você vende sua empresa. Mas são a partir dessas variáveis de você construir uma boa história sobre como você vai conseguir criar valor, que aí sim você tem um potencial de ser precificado, ser avaliado num valuation um pouco mais alto se o mercado comprar essa história. Então, são aspectos subjetivos sobre time, sobre produto, sobre mercado, sobre estratégia de distribuição, que vão fazer as pessoas, os investidores, terem uma percepção mais positiva de que, olha, a história do amanhã da empresa XYZ pode ser grandiosa. E isso, de alguma forma, traz com que o preço dela hoje seja maior do que das empresas que não têm uma história bem sedimentada. Eu acho interessante isso que você falou, porque para eu chegar, né, depois a gente pode falar de alguns métodos, mas para eu chegar nessa história, isso exige que eu tenha respostas para as perguntas mais importantes. Então, uma coisa que eu percebo, e eu quero até o Otávio que lida também com muito empreendedor, uma coisa que eu percebo é que é tão difícil fazer isso, é tão difícil empreender, né? É tão difícil, é uma atividade tão complexa que muitas vezes você consegue faturar, criar uma empresa acertando, por exemplo, um elemento nota 5 e outro elemento nota 3. Você consegue gerar, por exemplo, você tem um produto, cara, não é o melhor produto, mas a concorrência não é muito acirrada e o cliente vai tolerar um produto inferior, digamos assim, ao que você poderia fazer. Distribuição, pô, a gente está conseguindo fechar vendas, a gente está usando os canais Google AdWords, Facebook Ads, ou seja, não tem um ad aqui, né? Não tem, ou seja, você vai tocando. Agora, quando você para refletir a máquina completa, poxa, qual o problema que o meu produto resolve hoje? Qual o problema que ele vai resolver no futuro, né? Eu sempre pego o Helmut da Locomex e ele sempre fala, pô, Pedro, a nossa visão aqui, ó, eu tenho que apertar um botão e o container tem que chegar lá no cliente. Porra, essa é uma visão, tem um nível de abstração ali, porque eu vou... Peraí, mas como que isso vai acontecer? Tem um monte de coisa no meio do caminho. Pois é, então a gente consegue entender um caminho que o produto vai seguir, como que ele vai seguir, e eu acho que essas discussões são discussões muito difíceis de ter, especialmente quando eu já tenho alguma coisa, né, Otávio? Assim, pô, já tenho produto, né? Empreendedor odeia andar para trás, né? Andar casinhas para trás, e às vezes tem que andar casinhas para trás. Como é que você vê, Otávio, você que literalmente negocia o dia inteiro preço, né, de negócios, como é que você vê esses elementos que o Lucas falou e essa composição dos elementos para aumentar o valor de um negócio? Legal. Eu acho que tem um ponto bem importante aqui, que são várias variáveis que em conjunto vão trazer um valor de uma empresa, né? Não é só uma variável ali que vai mexer, vai virar a chavinha e etc. Mas tem um ponto muito importante aqui também, que eu nunca acertei uma modelagem financeira, né? Quando eu coloco na planilha os números que eu faço e etc., a gente faz a modelagem financeira para tentar representar como que essa empresa está se projetando no futuro. Quando você faz a modelagem financeira, por exemplo, você bota receita, custos, despesas, margens e etc. Só que não necessariamente a gente vai bater o número na vírgula. Eu, pelo menos, nunca vi o número bater na vírgula.
né? Mas a gente tem que ter toda essa história por trás de qual que é o objetivo final. Você comentou do Helmut, né, Pedro, da Locomex, que ele precisa entregar o job to be done dele. Independente de como ele vai fazer isso, independente do que ele coloca na modelagem financeira, independente do que ele coloca no business plan, ele tem que atingir esse objetivo. E muitas vezes você tem que dar um passinho para trás para dar 2 para frente. E isso vai em case de mudança de modelo de negócio, eventualmente vai ter uma spin-off ali de uma empresa onde, pô, teu caminho original não está dando efeito e para você chegar no teu objetivo final, você vai ter que fazer algumas mudanças um pouco mais drásticas aqui também. Então, assim, para mim, principalmente quando eu estou conversando com os empreendedores, uma das primeiras perguntas que eu faço é, cara, a gente vai fazer uma baita modelagem financeira para você, a gente vai projetar teu futuro, a gente vai tentar prever o que é que vai acontecer em termos financeiros, mas tudo isso que a gente vai fazer vão ser balizadores, né? Não tem como a gente prever. Imagina, se a gente tivesse a previsão muito certeira, tanto financeira como de business plan, do que vai acontecer em todas as empresas. Cara, eu estaria colocando todas as minhas apostas agora em várias empresas aqui que eu sei que em 5 anos eu vou vender ali na bolsa e vou ficar rico, né? E não é muito bem assim que funciona. As coisas acontecem, os mercados são adversos e as premissas elas vão mudando ao longo do tempo. Mas eu acho que um grande ponto aqui é você sabendo qual que é o teu objetivo final, onde você quer chegar, qual que é o teu job to be done, você vai tendo uma certa flexibilidade para estar se adaptando a novos cenários, a novas premissas, para entregar o objetivo final que você plotou 5 anos para trás. Então é difícil de falar de uma só variável, porque como eu disse, são várias premissas ali que você coloca, tanto em um business plan, como em uma modelagem e etc., para se chegar ali onde você quer. Só que isso vai mudando aí ao longo do tempo. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala com o empreendedor é, cara, onde que você quer chegar? Como que você vê a tua empresa daqui a 5 anos? E não necessariamente cara, qual é o teu faturamento daqui a 5 anos? Porque isso vai ser diferente, né? As coisas mudam, os mercados mudam. Mas ter um propósito por trás e saber qual que é o caminho já é um grande passo aí para se chegar lá. E no meio do caminho vão ter várias mudanças que vão estar trazendo adversidades e mudando tua rota também. Agora, em cima disso que o Otávio falou, Lucas, não sei se você já teve essa conversa, mas eu já tive milhares de vezes. 2 empreendedores no mesmo setor, fazendo negócios muito parecidos, com produtos até relativamente parecidos. De repente, um deles capta mega rodadas, e aí coloca a empresa numa trajetória bem robusta, consegue contratar mais talento, enfim, um ciclo virtuoso. O outro não consegue fazer isso, vai lá meio bootstrap, e aí ele olha para o outro cara, pô, o que esse cara tem que eu não tenho? Por que esse cara conseguiu levantar dinheiro? Eu não. Eu bati nos fundos e tal, mas o cara conseguiu. O que esse cara fez, Lucas? O que esse cara fez diferente, o outro fez diferente desse segundo empreendedor? Né? Como é que a gente entende isso agora que você que já participou aí dos 2 lados também, né, da moeda? Qual que é a grande diferença de um para o outro? Né? Pô, esse cara aqui é um bom fundraiser, esse cara aqui sabe contar a história, esse cara aqui foca nos relacionamentos, mas ele consegue um prêmio sobre o valor da empresa relevante, né? Eu acho que tem um ponto inicial só que, em a maior parte dos casos, não há uma correlação de levantar mais capital no começo com sucesso. Acho que são poucos os business que levantar dinheiro vai trazer um retorno assimétrico no longo prazo. E às vezes eu acho que os empreendedores, eles super se preocupam com isso, quando na verdade, por vezes, torna a empresa mais ineficiente. Eu acho que 2021 está cheio de casos de empreendedores que eu tenho um relacionamento que depois falam, cara, eu não sei se ter levantado mais dinheiro, como foi essa mega rodada, foi benéfico para a minha empresa. Então, acho que às vezes é uma distração. Mas esse dinheiro é sempre bom, né? Você tem mais capital, você tem mais gasolina para colocar, mas de qualquer forma, só queria deixar claro que às vezes é uma super preocupação. A gente tem várias histórias no Brasil sobre Super isso. a bordo, Lucas. Concordo 100%. Dinheiro demais afoga, é que nem gasolina, afoga o motor, né? Se você acaba jogando dinheiro no problema e não criatividade, esforço e tal, acaba gerando soluções meio, né, meia boca. Total. E aí, sobre o que você estava comentando, o que um empreendedor que levantou tem em relação a quem não levantou? Cara, simplesmente ele conseguiu gerar uma percepção dentro do mundinho do VC, que no fim do dia é uma bolha. No Brasil a gente tem poucos fundos disponíveis,
mas gerou a percepção de que ele é o jockey e ele tem o cavalo certo, a estratégia certa para ser o winner desse mercado. Como é que você consegue gerar a percepção que você é o jockey ou que você tem o produto, o cavalo certo? Ele de alguma forma conseguiu expor que as experiências passadas dele e como ele pensa estrategicamente fazem com que todos os fundos olhem e vejam que ele talvez seja a pessoa mais preparada e o cavalo, vamos fazer uma analogia ao produto. Dado que se a gente está falando que são duas empresas do mesmo mercado, o mercado é uma constante. Então ele de alguma forma está mostrando que o produto dele, a estratégia dele é mais vencedora do que o outro. E isso vem muito através da forma como o empreendedor, a empreendedora se comunica, da forma como ele passa a estratégia, da forma como ele aborda a vantagem competitiva do produto, da forma como ele consegue transpassar o que é a visão da empresa, como o Otávio comentou, talvez em 2, 3, 4, 5 anos, o que ele está mirando, da forma como a forma que ele vai lidar e atrair melhores talentos é mais positiva. Então, são várias variáveis. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um dos grandes VCs do Brasil, na América Latina, assim, que ele me falou, eu perguntei, cara, como é que você olha o time de uma startup, né? Como você avalia se o founder tem a capacidade de atrair uma massa de talentos que seja muito boa? Ele fala, eu olho para as 5 primeiras contratações. Às vezes tem um founder que tem 30 que já caminhou muito mais no produto, mas tem um time que a percepção subjetiva é que é um time mediano, enquanto o outro founder está começando um projeto novo, mas traz pessoas que você fala como ele conseguiu contratar. Então isso traz a percepção de que talvez seja o jockey certo. Porque um ponto que eu acho muito importante sempre ressaltar sobre esse mundo das startups, o mundo do VC, o VC no fim do dia está procurando um unicórnio, porque é dessa forma que você consegue ter o retorno, e depois a gente pode entrar mais nesse mérito. Mas a empresa que está faturando R$1 milhão versus a empresa que está faturando R$10 mil, a diferença é pouca ainda, porque o jogo, isso ainda é o começo, é só a ponta do iceberg, perto da geração de valor que é previsto para elas, é esperado nos próximos anos. Então, eu acho que é muito sobre como é que você pode se posicionar para ser o jockey certo. E tem milhares de estratégias para se pensar nisso, mas eu acho que sempre você precisa pensar por que eu sou o jockey certo, por que eu sou o cavalo certo e como posso projetar isso. E quais seriam os elementos, Lucas, explorando assim para que você olharia para saber se a pessoa é o jockey certo? Só deixando claro que o peso para cada fundo, cada investidor vai ser diferente, tá? Mas eu vou trazer alguns pontos que eu vejo em comum. Primeiro, founder. A empresa é resultado direto da capacidade do empreendedor. Então, esse empreendedor é um bom vendedor? Esse empreendedor tem sócios que são complementares? Esse empreendedor é um bom fundraiser? No fim do dia, ele é um bom storyteller? Então, essas são as ferramentas que você precisa. São algumas das formas que você olha. Esse empreendedor ele consegue atrair bons talentos? Então, acho que esse é o primeiro bucket, o bucket do empreendedor. E aí, todo empreendedor precisa pensar como eu vou projetar tudo isso que eu estou fazendo. Por exemplo, eu acho que é essencial todo empreendedor ser um bom storyteller, porque no fim do dia, e ser um bom storyteller, ser um bom vendedor, porque ele vai vender para cliente, ele vai vender para talento, ele vai vender para investidor. A vida dele é vender, a vida do empreendedor é vender, na maior parte das vezes. Então, primeiro, vamos pensar nesse bucket do empreendedor. Depois tem um bucket do mercado. Cara, esse mercado é grande, esse mercado está em crescimento, porque se a gente for olhar, a maior parte das empresas que geraram muito valor de tecnologia, elas estavam diante de alguma onda que é muito grande. Então, se eu pensar no Uber, a gente estava diante da onda do mobile, do iPhone 4S, que permitiu que a gente tivesse GPS em escala em tempo real. Então, qual a grande onda que está por trás? Se a gente pensar no RD, a gente está pensando na onda SaaS, na onda cloud. Então, qual é esse mercado? Por que esse mercado é relevante? Porque esse mercado vai gerar muito valor nos próximos anos? Por que está tendo uma disrupção? E por que eu, que sou o pirata desse mercado, porque eu sou um novo entrante, eu estou nesse time aqui de insubordinados que querem mudar, que querem capturar valor, porque eu sou a pessoa certa para fazer isso. Eu acho que tem esse ponto no mercado. Depois, se a empresa for mais madura, tem um ponto do produto. Porque essa early version do meu produto mostra que eu tenho uma boa atração e as pessoas estão felizes. Por que as pessoas estão usando? Por que as pessoas estão achando que é diferente versus a concorrência? Principalmente quando você já está mais maduro, você precisa deixar claro por que esse produto tem bons indícios de que pode ser um produto ganhador e que pode ir para a escala. E, por fim, mas não só, tem essa questão dos processos, né? Por que eu tenho uma estratégia ganhadora de go-to-market? Tem esse eterno dilema de distribuição versus produto. Então, por que eu tenho uma distribuição que é ganhadora? O que é que me faz diferente? Hoje em dia, se a gente for ver, o tráfego pago está saturando, o tráfego orgânico idem. Cara, você vai ter cada dia mais... O nosso mundo está muito mais competitivo, então você precisa ter uma tese muito mais clara sobre por que você vai distribuir bem os seus produtos ou porque o seu produto é melhor.
Então, acho que essas são algumas variáveis que é preciso pensar antes de qualquer pitch deck, antes de qualquer apresentação, para que você gere uma percepção positiva para o investidor. São ótimos pontos que eu acho que espero que o pessoal tenha anotado aí, porque realmente vão fazer muita diferença, né? O pessoal fica muito preocupado em acertar o pitch deck. Na verdade, não é o pitch deck, né? O pitch deck reflete a história, que reflete esses elementos que o Lucas falou, ou seja, como que a gente posiciona os elementos de maneira a contar essa história e, por fim, aí sim, resultar num pitch deck com storytelling, né? O pessoal fica achando meio formulaico, né, em relação a isso. Total, assim, só para fechar esse ponto, o pitch é um colateral, né? Mais um elemento que você vai ter para utilizar. Mas longe de ser a coisa mais importante. Você precisa ter um baita pitch deck, isso aqui é a obrigação. Se o Davi Vélez, dando um exemplo aqui, for seu investidor, talvez isso vai ter uma percepção positiva que você é o jockey certo, que vale mais que qualquer outro material que você construir. Porque isso vai gerar a percepção de, cara, se esse cara apostou, eu vou apostar nele também. Então, tem pequenas coisas que, podem gerar uma percepção de valor ainda mais positiva. No fim do dia é isso, assim. Por isso, porque o fundo de VC investe em muitos empreendedores, ex-Stanford, ex-Harvard, ex-MIT e tudo mais. Porque essas casas trazem um nível de validação que torna a percepção mais positiva de que ali possivelmente tem um jockey certo. Otávio, pegando essa linha do valor storytelling, existe muitas vezes, né, você falou que você tem essa conversa aí no início com os empreendedores, para entender expectativas e tudo mais, e muitas vezes tem um descasamento muito grande entre a expectativa dos empreendedores em relação ao que eles vão conseguir, né, de valor, né, a gente está falando agora de uma venda de uma empresa, versus as reais perspectivas que existem frente ao elemento da companhia e ao elemento do mercado, né, o momento e tudo mais. Como é que funciona? Nesses dias você mandou uma imagem para a gente que eu gostei muito, que mostra assim, olha, esses eram os múltiplos em 2021, em empresas SaaS, em vários... Esse é o múltiplo hoje, né? E é uma queda brutal, né? E aí tem questão do comportamento de manada e tal, mas também custo de oportunidade, né? Hoje eu tenho... Dinheiro mais caro, né? Exato. Então, assim, né, como que funciona esse diálogo de setar as expectativas de um jeito claro em relação às perspectivas realistas do negócio, né? Nesse caso, preço mesmo, né, do negócio? Eu diria que esse é um dos papéis mais difíceis aqui, Pedro, do advisor, quando a gente vai fazer meio que a preparação da transação, né? Eu acho que quando você vai conversar com o empreendedor, logicamente que ele tem uma certa expectativa de valor da empresa dele, que vai além de qualquer metodologia, vai além de qualquer planilha, vai além de qualquer outra coisa, né? É o número mágico dele, é o que eu gosto de falar. É o número mágico ali do empreendedor, que ele entende que a empresa dele vale, né? E, para mim, um dos principais pontos, quando a gente vai começar um processo de M&A, a gente vai ir a mercado, fazer o roadshow, falando mais do M&A aqui, tá? No VC a gente tem alguns aspectos ali que pode ser um pouco diferente, que o Lucas já abordou super bem aí. Mas, quando a gente fala do M&A em si, uma das primeiras coisas que a gente faz aqui é esse alinhamento de expectativa geral, né? Entender o que é que o empreendedor está querendo, entender qual é o objetivo desse empreendedor, ele quer vender por quanto, ele quer continuar no negócio, ele está disposto a ser um executivo dentro dessa outra empresa. E a partir do momento que a gente seta todas essas expectativas e entende o que é que ele quer no pessoal dele, a gente consegue ter um pouco mais de visibilidade aqui de como que vai ser toda a estratégia. Mas assim, já aconteceram vários casos, que infelizmente eu não posso citar nome aqui porque são confidenciais, mas que a gente coloca um número na planilha, a planilha nos dá um número, né, do quanto que é o valor da empresa, o empreendedor tem um número completamente diferente, a gente vai ao mercado, tenta buscar as propostas ali para montar aquela competição saudável entre potenciais compradores, e chega uma proposta ali, cara, tá abaixo até da planilha, tá abaixo da expectativa do empreendedor, mas que para ele naquele momento e naqueles termos e condições fizeram sentido. Então eu sempre gosto de falar que valuation das empresas não é só o preço, não é só eu falando para o Lucas, eu vou comprar a tua empresa por 20 milhões. Tudo bem, na planilha ela vale 30, mas eu vou pagar 20 milhões. E você vai pagar 20 milhões como? É à vista?
tem 10 milhões à vista, 10 milhões de earnout, tem um valor muito parcelado em 5 anos. Então, tudo isso mexe um pouco com as expectativas dos empreendedores. E eu vejo que, muitas vezes, quando a gente está em um processo de M&A, a gente consegue montar composições que, talvez para a expectativa inicial do empreendedor, o preço ficou abaixo, mas que ele vai ganhar muito mais daqui a 3, 5 anos a partir das estruturas de transações que a gente consegue fazer. Então, uma das coisas que eu falo é bom termos um balizador, é bom sabermos as expectativas dos empreendedores, mas quando a gente está em roadshow, muita coisa muda, seja para melhor, seja para pior. E é aí que a gente, de fato, vê qual é o limite do empreendedor, até onde ele vai. Né? Porque no fim do dia, vai ter negócio, não porque a planilha deu um valor aqui para a gente e vai ser esse número, mas sim o quanto que o empreendedor está disposto a aceitar para vender a empresa dele e o quanto que o comprador está disposto a pagar por essa empresa. Se houver uma intersecção entre esses dois preços, provavelmente a gente vai ter negócio. Então, é um quê muito de teoria com prática também que a gente enxerga no mercado e a gente vê que muita coisa muda quando a gente começa o processo e a gente começa a conversar com muitos potenciais compradores. Eu acho que tem o elemento do comprador, quando ele está... nenhum comprador compra uma empresa com o mesmo interesse do outro, né? Geralmente existem interesses muito específicos, né? Do porquê que eu quero essa empresa, eu quero os empreendedores, para mim eu quero aumentar, né? Fazer uma composição de aumento de receita, eu preciso desse produto, né? E você entendendo também, né? Acho que isso vai impactar decisivamente o preço. Entendendo se a sua empresa e o seu produto, eles encaixam nas teses e nas ambições desse pool de compradores e que outras opções eles têm. Ou seja, ter menos opções para competir comigo, consequentemente, aumenta o preço, né? Então, a gente está chegando, né, à conclusão que existe essa volatilidade mesmo fora da Bolsa, né? A gente está vendo que é uma percepção de mercado mesmo, né? Que acontece o tempo todo. Não, só complementando, Pedro, essa parte das motivações, tem muita coisa envolvida no M&A, né, pessoal? Quando você fala de motivações, você tem tantas motivações dos compradores, que pode ser uma expansão geográfica, um novo produto, um acquihire, uma aquisição estratégica / defensiva, e você tem as motivações dos vendedores também, né, que pode ser uma pressão por liquidez, um momento de mercado, um trade-off entre valor presente e valor futuro. Então, não é só um número. Existem diversas variáveis, como você bem comentou, Pedro, que podem influenciar a questão até mesmo do preço, né? Do quanto que o comprador está disposto a pagar e do quanto que o vendedor está disposto a vender. Então, só para fechar aqui o complemento que eu achei bem legal que você trouxe das motivações e o que tem por trás. Eu comentei a frase do Morgan, de que todo valuation de mercado, no fim do dia, é uma multiplicação dos números de hoje sobre a história do amanhã. E a gente sempre tem que lembrar que a história muda muito mais rápido que os números, né? Então... E é o que a gente está vendo hoje, né? Se a gente olhar, existe uma história, existe uma narrativa hoje, por exemplo, dando um exemplo, vou trazer para exemplos práticos aqui. Tem uma narrativa hoje que a AI é a coisa mais revolucionária da nossa indústria e vai impactar anos a fio aí os diversos mercados. Até então, era uma coisa teórica. No momento que a gente começa a usar o ChatGPT na pessoa física e começa a testar, a gente fala, pô, esse negócio aqui vai longe. Então, eu fui convencido, né? Digamos assim, eu usei, melhor do que falar é mostrar, né? E daí, quando a gente testa o negócio, fala, porra, esse negócio... E aí, o cara fala, pô, então isso aqui vai ser revolucionário. Bom... Todo mundo vai usar, todo mundo vai usar, vai ser uma coisa. Legal. Quem vai vencer essa briga? Não tenho a menor ideia. Mas a gente vai precisar de muito poder de processamento. Bom, legal. Aí isso se desenha uma narrativa que no mercado se expande para o valuation da NVIDIA, né? Ele vai permeando o mercado. Então, sim, existe uma narrativa predominante no mercado que faz com que o múltiplo das empresas envolvidas nessa história cresça, né? Independente, e muitas vezes até independente do momento econômico, né? A gente vê, pô, o momento econômico não está bom, mas essa narrativa... Então, assim, a gente pode dizer que a AI praticamente foi
a responsável aí pelo VC ter se mantido aí nos tempos de vacas magras e continua, a gente vê o múltiplo de uma NVIDIA, né? Então, quando a gente olha, né, empresas que geram emoções, né, de vários lados, uma Tesla da vida, eu falo, porra, mas olha só o mercado de carro elétrico e tal, daí alguém vai falar assim, não, peraí, a Tesla não é uma empresa de carro elétrico, ela é uma empresa de AI, o AI, né, a computação, né, visual lá de você conseguir ter o piloto automático, um monte de coisa, depois vai ter frota de carro autônomo, vai disrupção do Uber, olha o tamanho do mercado do Uber, a gente vai pro robozinho lá, não, vai ter um robô, cara, porra, vai ter um robô. Aí fala, não, então o valor dela é muito maior, não é uma montadora, é um negócio... eu tô corroborando, Lucas, com o teu início lá, que o preço ele está intimamente ligado à história, e eu acho que tem um elemento da história e das evidências que eu tenho, independente delas serem verdadeiras ou não. Ou seja, se eu vou lá e eu faço um evento e eu trago um robozinho caminhando no palco, fazendo, né, dançando e não sei o quê, não existe aí, ó. A gente viu o robô. Então, tem esse elemento de mostrar, né? Então, assim, se a gente estiver convencendo alguém ou trabalhando com a nossa história, fazer uma experiência um pouco mais imersiva, né? Reza a lenda que o cara que fez a Palme, ele chegou, acho que é na Sequoia, lembra? Ele não sabia como é que ele ia dar o pitch e tal, ele pegou o protótipo dele e jogou no meio da mesa, assim, pá! Tá aqui o futuro da computação, falou alguma frase de impacto, assim, e disse que todo mundo começou a olhar, todos os VC seniors, né, começaram a ficar olhando para aquele negócio, aí um pegou e daí ele começou a perguntar, mas isso aqui processa quanto? E aí o outro VC começou, não, isso aí dá para processar, hoje é pouco, mas dá para aumentar, e eles mesmos começaram a se convencer, ele não fez nada, ele só ficou parado vendo a discussão. Então, como é que é esse elemento da teatralidade também, né, e da experiência e tal, como é que eu mesclo isso com meu storytelling? Eu acho que é muito um processo de tentativa e erro e de investimento de tempo. Acho que um fato que as pessoas não têm noção é que quando se olha para esses grandes fundraisers, a pessoa tem uma percepção de que essa pessoa tem todos os pontos da tese preparados, entendidos, tem essa visão de que onde ela vai chegar em 5 anos. E, na real, são várias pessoas que também são inseguras e que têm as suas próprias dúvidas. Mas são pessoas que, às vezes, dedicam mais parte do tempo focados em pensar em como vai ser a empresa, qual fundraising. Cara, um dos pontos para mim que é o mais low-hanging fruits de captar recursos. 90% das perguntas vão ser iguais. Só que, muitas vezes, o empreendedor que é o bom fundraiser, ele entende que cada vez que ele vai responder essa pergunta, ele vai ter que evoluir um pouco. Então, ele prepara um FQ&A muito mais bem detalhado, ele prepara um slide específico. As perguntas são muito parecidas durante o processo de fundraising. Eu tinha essa hipótese, depois que eu fui trabalhar junto de alguns empreendedores, eu tive essa certeza. Então, eu acho que muitas vezes é uma questão de dedicação de tempo, porque hoje o conteúdo está na internet, todo mundo tem acesso, todo mundo sabe como um grande empreendedor fala. E é um processo de tentar errar, levar na cara, tentar de novo, mas de buscar ter uma cadência de evolução nesse aspecto. Assim como para você evoluir o pace da sua corrida, você precisa treinar, para evoluir como fundraiser, você precisa ir para a rua. Então, você precisa ir para a rua, você precisa testar, você precisa falar com outros amigos empreendedores, você precisa falar com seus investidores. Você vai ter que ficar fazendo o pitch várias vezes até você estar com o pitch redondo. Mas eu acho que são coisas são fáceis de se resolver. Então, eu acho que esse é um aspecto que é muito underestimated para os empreendedores e que, no fim do dia, é um business de dedicação de tempo. E eu sei que é muito difícil para o empreendedor. O cara está 99% do tempo focado na rotina e resolvendo problema, resolvendo bucha de cliente. Mas, assim, eu acho que é um investimento de 10% do tempo que pode trazer retornos assimétricos e é essencial estar investindo. Então, eu não acho que tem um segredo, sabe, Pedro? Eu acho que é um processo muito de tentativa e erro e de colocar a cara na praça e aprendendo como se faz. Eu acho que vocês devem ver dentro do portfólio de vocês, empreendedores que em 2, 3 anos tiveram uma evolução exponencial nesse aspecto. Não, perfeito. E eu acho que esse investimento não ajuda só no fundraising, né, Lucas? Ele ajuda melhor a você articular
a sua mensagem para sua equipe, né, os seus sócios, quer dizer, ele ajuda a cristalizar muito do pensamento que está meio que intuitivo. Eu gosto muito dessa abordagem. E olha só, gente, o tempo voou aqui, e eu queria agradecer, né? Acho que esse episódio trouxe muitos insights, eu tenho certeza que o pessoal vai compartilhar bastante aí, porque tem muita coisa bacana. E eu queria agradecer vocês, Otávio, obrigado aí por ter participado. Se você quiser deixar um recado para os empreendedores que quiserem, então, no final aí, querem dar o final aí, o último passo da sua jornada empreendedora e vender o seu negócio. Não, acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal aqui no ecossistema, principalmente ajudando esses empreendedores de tecnologia. Em menos de 1 ano e meio de marca, né, Pedro? Já chegamos aí na marca dos 7 M&As, com essa marca Advisors, e somando tudo que a gente participou, já está batendo o 40º aí, então é um track record muito legal. E os empreendedores que quiserem falar comigo, cara, sou super ativo no LinkedIn, manda uma mensagem lá, a gente conversa um pouco. Hoje, uma das principais coisas que eu faço na minha rotina é tirar 1 hora, meia hora, para entender um pouco do contexto desses empreendedores. Então, manda uma mensagem lá, Otávio Pimentel, que a gente bate um papo aí para entender um pouco mais da tua jornada. Boa. Lucas, poxa, obrigado. Eu espero que você possa participar outras vezes aqui. A gente vai te chamar para falar mais aqui. E eu sei que você é um cara que gosta muito de estudar e gosta de compartilhar aí o teu conhecimento, e você está trabalhando agora forte em uma suíte aí de canais e formas de passar esse conhecimento. Então, conta para a galera aí como o pessoal pode assinar teu newsletter, o teu podcast, o que mais você está fazendo aí. Legal, Pedro, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no Growthaholics, um podcast que eu sempre acompanhei, e vai ser um prazer estar em outras vezes, só convidar que eu estou sempre dentro. Pessoal, bom, acho que eu tenho a minha newsletter, Sunday Drops, já estão 3 anos e meio escrevendo sobre conteúdo, meu podcast, Abreu Podcast também, mas eu acho que no fim do dia o mais fácil vai ser me adicionar no LinkedIn, no Lucas Abreu, qualquer coisa, mandar uma mensagem também, que lá eu consigo fazer o routing para as outras partes de conteúdo, que tem muita coisa legal que lancei, que eu vou lançar, e bom, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado, pessoal, pelo convite. Boa, a gente vai colocar aí nas notas também o teu contato. Valeu, galera! E aí, você conseguiu entender melhor as diferenças entre valuation e preço? Tirou insights para você aplicar no seu negócio? Se há uma lição principal a ser levada desse episódio é que entender a diferença entre essas duas definições faz toda a diferença na tomada de decisões, seja de um comprador como um investidor. E tem muitas dicas importantes aqui para você. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar nas redes sociais. E não deixe de marcar @AceVentures. Valeu e até a próxima!